Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Meu bom dia a todos e a todas. E eu, vereador Rafael Bueno, eu também fiz questão de assinar essa moção de repúdio, assim como todas as demais bancadas desta casa, por unanimidade, também assinaram essa moção, porque realmente é um crime o que estão querendo fazer com a educação no nosso país, nobres pares. Essa, como se diz, né, essa reformulação da Base Nacional Comum Curricular, na verdade estão querendo assassinar, né? Assassinar a educação no Brasil. E fazer uma grande separação entre os ricos e os pobres. Em vez de ser uma inclusão, é uma exclusão, né? Porque vai ganhar sempre quem tem dinheiro, quem é rico. Com certeza, esse ministro lá, ele nunca deve ter estudado numa escola pública. Com certeza, né? Com certeza. E eu fico, de certa forma, triste, porque como eu estudei em escola pública, lá em Porto Alegre, comecei estudando numa escola bem simples, lá no meu bairro, né? Eu gostava tanto das outras matérias, aliás, as matérias que menos eu gostava era matemática e português, né? As matérias que menos eu gostava era de matemática e português. Eu gostava de geografia, eu gostava de história, né? Eu gostava das outras matérias, química, né? Que me despertava assim um interesse, assim, sabe? Português nunca foi o meu forte. Matemática, né? Me defendo um pouquinho, mas também não gostava. Então, quer dizer, isso aqui é desestimularizar, né? Os estudantes, né? O povo brasileiro, as pessoas de classe média baixa, os pobres, né? Isso é uma palhaçada, uma vergonha. É uma vergonha, é uma palhaçada, é coisa de gente que não tem nada o que fazer, tá? Então, apresentar uma coisa dessa, podendo ser extinta, né? Extintas tantas outras matérias, né? Quer dizer, claro que quem tem um pouco mais de grana, tem um pouco mais de condição financeira, é óbvio que vai colocar o filho numa escola particular, né? Porque, e depois na hora de fazer uma faculdade, por exemplo, tá difícil, né, meu presidente? Se eu puder dar uma apertada aí no botão aí. Eu estou tentando me concentrar aqui, mas já saí, já voltei, já saí, já voltei algumas vezes aqui para... Então, onde é que eu estava mesmo? Tá, então vamos lá. Recomeçando. Eu vou pedir uma declaração de líder, né? Daqui a pouquinho eu peço, tem mais 10 minutos para nós falar. Então, sabe, é para excluir. É para excluir, é como diz a música aquela, né? E o pobre cada vez ficar mais pobre, e o rico cada vez ficar mais rico. É para separar. É para separar. Um camarada desse, já pensou um sujeito desse de presidente da República? Vai querer fazer um muro de Berlim e dizer assim, ó, os pobres para cá e os ricos para lá. É isso. Resumindo, em outras palavras, né? Então é inadmissível, e essa mobilização que está tendo aqui, vereador Rafael Bueno. Meu presidente, como o assunto é sério, né, é uma coisa importante, nós estamos no parlamento, solicito uma declaraçãozinha de líder. Declaração de líder da bancada do PR, segue com a palavra o vereador Renato Nunes. Eu acho que caberia, não somente a gente ficar nessa moção de repúdio, mas como a gente pegar e ligar e mobilizar
as autoridades do nosso Rio Grande do Sul, os nossos colegas de partidos em outros municípios, né? Ligar para lá e pedir para que eles também façam moções de repúdio em outros municípios, né? Aqui na Serra, Porto Alegre, no interior, todo mundo, porque, como diz o ditado, uma andorinha só não faz verão, né? Agora, se houver uma grande mobilização, né? Já pensou em todas as câmaras de vereadores, pessoal, né? Eu assumo esse compromisso aqui. Eu assumo esse compromisso aqui. Eu tenho um grupo lá do nosso pessoal lá do partido, dos vereadores de outras localidades. Vou pedir encarecidamente. Inclusive, vou mandar uma cópia para eles aqui. Precisa, já está pronta, já. É só muda o nome do artista, né? E pedir para que todos eles façam. Que aí sim, porque não adianta chegar só uma moçãozinha lá em Brasília. O ministro é gaúcho, né? É, barbaridade, mas está representando bem o Sul. Pequena parte. Deus o livre, né? Está representando o Rio Grande do Sul, uma barbaridade, né? Então, quem pediu a parte? De imediato, vereador Flávio Cassina. Só, vereador Renato, não se trata de saudosismo, né? Mas quando eu estudei no ginásio, aqui na escola particular, depois na pública, né? Estudei 3 anos de latim, não entendo nada de latim, mas 3 anos de latim, francês, inglês e espanhol não era moda ainda na época. Mas não me considero um bom estudioso, né? Nunca fui um grande estudioso, mas gostava de português, detestava matemática, física, química e biologia. Mas, enfim, gostava de português, história, geografia, né? Mas lembro com saudade no tempo que a gente era puxado mesmo, né? Não tinha moleza. Então, hoje em dia está muito liberado, está muito difícil conseguir fazer um estudo de qualidade, né? E, de vez em quando, essas ideias estapafúrdias aí, tentando piorar ainda mais aquilo que é o básico, o essencial para a criança, para o aluno em formação. Obrigado. Muito obrigado, vereador Flávio Cassina. E o que me chama a atenção, né, que todo mundo sabe, né, todo mundo vê, quando é para favorecer os políticos, são rápidos, né? São rápidos. Para se blindarem, né? Para se favorecerem, autofavorecerem, né? Por exemplo, uma reforma política séria, eles não fazem. E quando falam em reforma política, ainda para se beneficiar ainda, né? Para manter lá os privilégios, para aumentar, né? Por isso que a gente fala, é uma palhaçada mesmo. Aí, quando é para a educação, para elevar o nível do povo brasileiro, uma palhaçada dessa. Eu me lembro que no meu tempo eu já sentia vergonha, Eu sentia vergonha, né? Que a gente conhecia outras crianças de outras localidades, que tinham um pouquinho mais de condição lá. Onde é que tu estuda, fulaninho? Eu estudo lá no colégio. Era o meu sonho poder estudar lá naquele colégio, nunca consegui estudar lá. Né? Por quê? Porque lá tinha inglês, lá tinha espanhol, lá tinha não sei o quê, várias coisas que não tinha lá. E daí fico imaginando hoje como é que vai ficar as crianças, os filhos dos pobres, conversando com os filhos do rico. Aí o bullying vai crescer, né? O bullying vai crescer, o bullying vai ser um super bullying. Por quê? Porque, imagina 2 crianças conversando, fulano, ô Joãozinho, tu estuda onde? Eu estudo lá, na escolinha lá, escola pública e tal. Quantas matérias tu tem lá? 2. 2, português e matemática. Capaz. Aí eu falo,
o Pedrinho, né? Não, lá nós temos, lá na minha escola a gente tem geografia, a gente tem química, a gente tem história, a gente tem isso, né? Tem inglês, tem francês, tem espanhol, tem não sei o quê. Né? Quer dizer, não, e outra coisa, e na hora de fazer na hora de entrar para a faculdade, como é que vai ser? Na hora de entrar para a faculdade, fazer lá o Enem, né? Como é que vai ser? Então não tem fundamento, não tem cabimento o que estão querendo fazer. Permite uma parte, vereador Renato. Com o nosso país. Agora falando aqui, me veio até uma imagem, né? Uma vez eu ouvindo a minha família, meu pai, meu avô, já lhe concedo a parte, vereador Friso, eles eram muito brizolistas, né? E eu também gostava de assistir o Brizola, o jeito dele falar. O que estão querendo fazer com o nosso país? É isso aí. Né? É lamentável. O senhor tem sua parte, vereador Eloy Friso. Vereador Renato, eu iniciei no movimento estudantil nos anos 80, eu diria, final dos anos 70, onde existia uma grande mobilização do movimento estudantil a nível nacional, né? A UNE, efetivamente, era uma entidade muito representativa dos estudantes, a União Estadual dos Estudantes, os próprios diretórios centrais, aqui, diretórios acadêmicos, né? E as grandes lutas puxadas por essas entidades eram principalmente, por exemplo, contra o acordo MEC-USAID, que a gente chamava acordo MEC-USAID, que estava no bojo do tal do ensino profissionalizante, né? Na realidade, o que as grandes, os países que exploram o nosso país sempre nos quiseram ter como mão de obra barata. Mão de obra barata. E não um ensino humanizado, um ensino consciente, um ensino crítico, né? Então, com essa reforma, eles conseguiram chegar nos famosos acordos MEC-USAID lá dos anos 70, que a gente combateu tanto, né? Eu, com o vereador Cassina, também sou do tempo que ali no antigo ginásio Guarani, a gente tinha aula de francês. Je parle le français. Né? A gente tinha que fazer biquinho, né, para falar francês, né? Biquinho, oui, né? Então, assim, é um absurdo, mas numa escola estadual, nós tínhamos aula de francês, né? Nós tínhamos aula de francês, aula de inglês, né? Então, lamentavelmente, o Brasil está marchando para continuar sendo um país colônia, dependente, né? Sendo comandado de fora, né? E eles lá de fora dizendo o que é que nós temos que fazer aqui. E, lamentavelmente, nós temos uma classe dirigente aqui dentro, uma elite, né? Que comanda esse país há 500 anos, que nos empulha isso, né? Sem dúvida nenhuma. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Friso. Eu quero terminar minha fala, nobres pares. Nós tivemos aquela situação da ocupação das escolas, vereador Rafael Bueno. Tempo atrás, tivemos aquela ocupação das escolas. E eu me pronunciei naquela época que eu sou contra esse tipo de coisa. Tá? Mas assim, neste caso, eu sou a favor. Nesse caso, acho que os alunos tinham que parar todo mundo. Os alunos, os professores, eu acho que eu vou até lá para dentro da escola lá e levo um colchãozinho e fico lá fazendo vigília com o pessoal lá. Porque é uma barbaridade. Se for para fazer... Não, nesse caso seria vamos dizer assim, um movimento justo. Um movimento justo, daí sim, ocupar as escolas e os alunos dizer, não vai ter escola aqui, não vai ter aula. As professoras, pais, alunos, todo mundo, nós também, né? Os vereadores, nós vamos para lá. Cada um vai para uma escola e vamos ajudar o povo, tio. Nesse caso, eu vejo que seria uma coisa justa a fazer, para mostrar que realmente quem é que manda. Não é parar a escola por parar, mas uma coisa dessa que está para afundar com o nosso país e acabar com a educação no nosso Brasil, seria uma bandeira para se fazer um grande movimento não partidário. Não partidário, esquece bandeira de partido. A bandeira é educação no nosso país. Nesse caso, eu seria a favor também.
E parabéns, vereador Rafael Bueno. No momento oportuno, votarei favorável.